Pode Então, voltar a falar. Então, o objetivo dessa palestra de hoje é dirigir o assunto aos pais e às mães que aqui estão, porque é o ensino domiciliar, o modelo de ensino domiciliar. É para os nossos filhos, é para que eles não reclamem tanto do modelo remoto que eles estão vivenciando e a gente consiga que eles não deprimam com a escola, né? Se eles já estavam um pouco deprimidos na escola presencialmente, fora da escola a tendência é deprimir mais. Então, vamos lá, Kelly, é com você. Obrigada, doutora Cristina. Ela é modesta, né, Clarice? Não era importante, é mole. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar uma apresentação. Só um instantinho. Bem, eu vou colocar em modo apresentação. Eu não vou conseguir ver o chat, mas no final a gente consegue conversar, tá? Primeiro eu queria agradecer as palavras da professora Cristina, dizer que é um prazer trabalhar com ela, eu tenho aprendido bastante, visto muitas diferenças entre a área que eu venho e a área de educação, a área de humanas, né, que eu sou de uma área mais tecnológica, mais de exatas. Queria agradecer também à professora Clarice, o professor Flávio pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês do Exerge e a vocês que se disponibilizaram, né, a vir assistir numa sexta-feira à noite, né, um dia complicado, um horário complicado, enfim. Como a doutora Cristina falou, a gente procurou desenvolver no ano passado um modelo de enriquecimento domiciliar, né, em função da pandemia, não podia ser diferente, precisava ser domiciliar, voltado para crianças com altas habilidades ou superdotação. Esse modelo ele foi aplicado inicialmente para 2 crianças, depois para 4, né, e quando foi aplicado para 4, foi aplicado de forma remota, né, teve uma parte remota, enfim, com a participação das mães envolvidas nesse processo de enriquecimento, tá? Agora, antes da gente falar do modelo propriamente dito, cabe aqui a gente discutir um pouquinho sobre as altas habilidades de superdotação, né? É sempre um prazer falar sobre esse tema. É comum, né, é do senso comum, quando a gente fala o termo superdotado, aquela criança é superdotada. É comum vir à cabeça da gente, né, crianças como essas aqui, ó, jogando xadrez, montando aqui ligações carbônicas, montando fórmulas matemáticas ou fazendo experimentos, né? É muito comum esse tipo de imagem, esse tipo de cena, né? A criança com óculos, né? A criança com livros enormes nas mãos. Mas por que isso, né? Por que a gente tem essa visão, né? Por que uma criança como essas aqui, que estão fazendo bolinhas de sabão, que estão interagindo com as outras, rindo, né, ou que estão se lambuzando todo de tinta, né, mas mostrando aqui a sua criatividade, fazendo desenhos, interagindo, não podem ser também, ou não podem ser crianças superdotadas? Na verdade, eu digo para vocês que essa visão aqui é um mito, tá? Que o superdotado, sim, ele pode gostar de fazer bolinha de sabão, ele pode gostar de se lambuzar com tinta, e, na verdade, isso derruba um pouco esse mito, né, que a gente tem dessa visão do senso comum, né? Sendo assim, o objetivo dessa palestra de hoje é discutirmos um pouquinho sobre as altas habilidades da superdotação à luz da ciência, né? Mostrar o que é e como se define, quais são os autores principais que estão envolvidos, e depois, sim, apresentar e refletir um pouquinho sobre o modelo de enriquecimento domiciliar que nós desenvolvemos aí no processo da pandemia. Bem, quando a gente fala altas habilidades ou superdotação,
A Política Nacional de Educação Especial define como aqueles educandos, aqueles alunos, né, que apresentam notável desempenho ou elevada potencialidade em qualquer um dos seguintes aspectos listados aqui, sejam eles isolados, um a um, ou sejam eles combinados, né? A pessoa ter mais de um desses aspectos. Então, quais são os aspectos para ser superdotado? Ele pode ter capacidade intelectual geral, né? Aquele indivíduo que se dá bem, né? Que ele consegue um bom desempenho, um desempenho elevado em diversas áreas do conhecimento humano, né? Então, assim, ele é bom em matemática, ele é bom em química, ele é bom em literatura, ele é bom em pintura. Então, ele consegue participar de várias áreas com desempenho elevado, com alto potencial. Ou então, aquele indivíduo que tem aptidão acadêmica específica, né? É muito comum a gente ver o aluno que é muito bom em matemática, né? Então, aquele aluno tem um desenvolvimento muito elevado naquela área específica do conhecimento. Ou então, aquele que tem um pensamento crítico, um pensamento produtivo, é o inventor, né? Aquele que tem insights, né? Que ele usa a criatividade, o pintor, né? Que ele trabalha muito com essa questão da criatividade. Ou ele tem a capacidade de liderança, né? Pode ser, às vezes você vê uma liderança nata na criança, né? Até dentro de sala de aula, né? A criança líder, ela meio que ela cria as estratégias de brincadeira junto com os amigos e ela consegue envolver, né, os demais naquele propósito dela. Né? Ou então o talento especial para as artes, né? É o pintor, o cantor, o escultor, uma capacidade psicomotora, muito comum que a gente vê nos atletas, né? Então, para a Política Nacional de Educação Especial, altas habilidades de superdotação, assim que é definido, tá? Vamos ver exemplos de cada um desses. Na capacidade intelectual geral, a gente pode citar, por exemplo, Isaac Newton, né? O físico consagrado, mas ele é matemático, ele é astrônomo, ele é teólogo, ele é autor, ele é cientista. Então, ele trabalha bem em diversos ramos, né? Então ele mostra aí a sua capacidade intelectual geral. O Arthur Ávila, por exemplo, nosso matemático premiado que saiu do INPA, ele é professor hoje na universidade na França, né? Está aí com 41 anos e extremamente dedicado à matemática. Então, a aptidão acadêmica dele bem específica para a área de matemática. Um exemplo também do criativo produtivo, a gente pode falar o Leonardo da Vinci, né? Considerado os gênios dos gênios, né? Trouxe grande contribuição para a humanidade. E o Leonardo da Vinci, além dele ter esse pensamento criativo produtivo, Santos Dumont, por exemplo, seria uma outra pessoa, ele trabalhava com geometria, anatomia, geologia, botânica, astronomia, ótica, mecânica, arquitetura. Então, assim, além dele ter um pensamento criativo produtivo, ele ainda é daquele que consegue lidar com várias áreas do conhecimento, né? Nelson Mandela, a gente coloca aqui como capacidade de liderança, né? Ali na África do Sul. Talento especial para as artes, por exemplo, o Picasso, ele ficou muito conhecido na parte da pintura, mas ele era ceramista, dramaturgo, cenógrafo, poeta. Então, assim, um homem das artes, né? E o nosso Pelé, né? O Edson Arantes do Nascimento, com a capacidade psicomotora, tá? Então, são alguns exemplos aí, alguns nomes de pessoas com altas habilidades e superdotação dentro desses aspectos que dita lá a Política Nacional de Educação. Agora, quando a gente pensa em altas habilidades e superdotação, é preciso, a gente sabe, né, é sabido hoje que a genética, existe um componente genético, mas existe o componente ambiental também. Então, assim, para que a superdotação ela apareça, ela aconteça, é preciso que o indivíduo tenha o componente genético, né? Não tem jeito, esse componente genético, ele ser inteligente, mas é preciso que tenha também, isso é muito importante, um ambiente favorável para que essa superdotação ela apareça.
né, para que esse indivíduo consiga desenvolver ali suas potencialidades e mostrar os seus talentos. Bem, as altas habilidades de superdotação, ela é extremamente complexa, né, porque ela é muito heterogênea, os indivíduos são muito heterogêneos entre si. E aí eles têm, por exemplo, interesses diferentes, níveis de motivação diferentes, características de personalidade, necessidades educacionais diferentes, estilos de aprender diferentes. Alguns gostam de aprender lendo, outros gostam de aprender assistindo aula, outros gostam de aprender de forma mais experimental, né? Então, eles têm particularidades, né? Esses indivíduos, eles são heterogêneos. Isso torna eles indivíduos extremamente complexos. E o que é mais difícil? Torna difícil identificá-los, né? Às vezes identificá-los e trabalhar com eles, né? Trabalhar e atender às suas necessidades educacionais. Bem, aí, para facilitar, né, as coisas, vem o modelo dos 3 anéis, criado por Renzulli. Renzulli é considerado um dos principais autores na área de altas habilidades de superdotação, tá? E ele cria o modelo dos 3 anéis, que é um modelo justamente para nos ajudar a identificar aqueles alunos, aqueles indivíduos que são altas habilidades. Então, de acordo com Renzulli, para que um indivíduo seja altas habilidades, ele precisa ter essas 3 características principais. Capacidade acima da média, ou seja, ele tem que ter realmente ali um talento, um potencial acima do normal, né, acima da média. Ele precisa ter um envolvimento com a tarefa. Esse envolvimento com a tarefa é muito interessante. Você vê o aluno empenhado, né, em fazer determinada tarefa, se ele está gostando daquilo, seja pintar, né, um aluno de pré-escola, um aluno de ensino fundamental, se ele está pintando, mas ele está ali envolvido com aquela tarefa, você tirar ele dali é uma dificuldade, ele não vai se sentir, você pode até conseguir tirar, mas ele não vai se sentir pleno, porque ele não conseguiu terminar aquela tarefa, ele não sossegue enquanto ele não termina aquilo. Você vê crianças com altas habilidades, por exemplo, que gostam de montar legos, né, bloquinhos de legos, enquanto não consegue terminar de montar todo o lego, é um lego de 1000 peças, ele passa dia e noite montando aquilo, olhando o manual e montando até terminar. Quando terminar, ele se sente pleno. Então, isso é bem o envolvimento da tarefa que a gente está falando. E a questão da criatividade, né? Esses indivíduos, altas habilidades, eles se mostram muito criativos, eles têm muitos insights, né? Eles têm muitas ideias de como aplicar as coisas, do que fazer, né? Então, Renzulli diz que se o aluno se a pessoa tem esses 3 anéis aqui, os 3 caracterizam as altas habilidades de superdotação. Porém, vocês devem observar aqui que a gente tem um gradeado aqui. Esse gradeado está representando o meio ambiente. Ou seja, Renzulli também está destacando que a questão do meio ambiente é fundamental para que essas altas habilidades ela apareçam. Então, não basta apenas ter os 3. Se eu tiver só 2, não. Tem que ter os 3, de acordo com Renzulli, e um meio ambiente favorável para essas altas habilidades, tá? E aí, Renzulli, ele define 2 tipos de superdotados, o acadêmico, o escolar e o criativo produtivo. O acadêmico, só rapidamente, é aquele aluno que você é o queridinho do professor, né? Como a literatura descreve, é o queridinho do professor. É aquele que tira notas boas, é aquele que aprende rápido, que adora ler, que é perfeccionista, né? Ele é perseverante, mas ele tem, por exemplo, também, ele busca conhecimento o tempo todo, ele tem uma intensidade emocional muito grande, ele tem uma estimulação mental, ele precisa dessa estimulação mental, ele precisa estar sempre sendo motivado, né? Ele tem um alto nível de energia, ele tem uma empatia, no geral, pelas pessoas. Então, esse caracteriza o acadêmico. O criativo produtivo é aquele da
é o forte na criatividade, né? Aquele que tem os insights, né? Que eles são originais, são inventivos, né? Ele não gosta muito de rotina, é aquele que tem dificuldade de sentar numa cadeira de escola, muitas das vezes, e ficar assistindo aula. Se a aula for sempre, né, no mesmo esquema, sempre repetitiva, ele quer coisas novas, ele quer invenções, ele quer coisas originais, né? Ele gosta de problemas desafiadores. Ele costuma questionar a autoridade, muitas das vezes a autoridade do professor. E a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, porque a gente pode estar achando que é um aluno, é um aluno rebelde, né? Um aluno que não respeita o professor, mas, no entanto, é um aluno que talvez que seja talvez altas habilidades, provavelmente seja altas habilidades, que não está tendo ali um ambiente favorável para ele. Né? E aí ele tem humor, ele tem senso de justiça, ele tem preocupação moral, ele tem uma série de características também. Agora, o que Nizuli fala é o seguinte, que tanto o acadêmico quanto o criativo produtivo, a pessoa pode ser predominantemente acadêmico ou predominantemente criativo produtivo, mas que ele apresenta características fuzzies, que a gente fala, essa representação aqui, até uma representação da lógica fuzzy, em que diz o seguinte, o indivíduo, né, um elemento, aqui no caso seria um aluno, ele não pertence, ele pertence parcialmente, vamos dizer, percentualmente a um conjunto e percentualmente a outro, ao mesmo tempo. É o que acontece com o acadêmico e o criativo produtivo. Ele predominantemente é acadêmico, mas ele tem um percentual do criativo produtivo. Ele é predominantemente criativo produtivo, mas ele apresenta um percentual do acadêmico. Aí vai de cada um, né? De cada indivíduo. Aí Nizuli, junto com o modelo dos 3 anéis, ele preocupado com a questão do desenvolvimento, né, desses alunos, a potencialidade do talento desses alunos, ele cria um modelo de enriquecimento escolar, tá? Que é um modelo de enriquecimento que são três etapas, são 3 modelos, o tipo 1, 2 e 3, né? O tipo 1 representam aquelas atividades exploratórias gerais que você faz com os alunos, tá? Nizuli indica esse modelo de enriquecimento, ele indica para todos os alunos, tá? De uma forma geral. E ali, a partir desse modelo, aparecem os alunos altas habilidades, né? Essas atividades exploratórias gerais do tipo 1 são o momento em que você como professor, você fornece aos alunos informação, conhecimento, através de palestras, através de visitas técnicas, através de vídeos, de minicursos, de entrevistas, tá? Então, seria de diversas áreas, né? Das diversas áreas. Para quê? Para que os alunos possam ter contato com as diversas áreas, informações de diversas áreas, vão fazer uma visitação ao museu, né? Para que ele consiga experimentar um pouquinho de cada uma e se direcionar para a área que ele realmente tem talento, né? E aí o enriquecimento tipo 2 seria aquele momento de habilidade para execução das tarefas, né? Onde você vai capacitar o aluno aqui, você vai capacitar os alunos a desenvolver tarefas. Então, por exemplo, ele precisa desenvolver um cartaz, né? Então, ele vai aqui ter materiais e métodos para poder desenvolver essas determinadas tarefas. Então, ele vai fazer pesquisas, ele vai chegar a resolver problemas, ele vai chegar a tomar decisões, ele vai usar muito a criatividade, ele vai fazer uma maquete, ele vai montar uma apresentação, ele vai construir gráficos, né? Ele vai fazer cartazes, enfim, o enriquecimento tipo 2. E aí o enriquecimento tipo 3, Nizuli diz que seriam para aqueles alunos que apresentam, né, que passaram pelas outras atividades ou não, mas é para aqueles alunos que apresentam um alto nível de interesse por uma determinada área. Então, é aquele aluno que foi lá na visitação do zoológico, mas ele se interessou demais pelas cobras, por exemplo. Então, ele quer continuar fazendo um estudo sobre as cobras, ele quer fazer um livro sobre cobras, ele quer fazer mais visitação, ele quer fazer uma palestra sobre cobras.
Então, para esse tipo de alunos que queiram se aprofundar em determinado assunto, tá? Agora, esse modelo de enriquecimento escolar, né, de Rizzoli, ele diz o seguinte, tem setas, se você observar, tem setas para todos os lados, que ele diz assim, o aluno ele pode começar, por exemplo, no tipo 3, ou ele pode começar no tipo 1, ou no tipo 2, ou sair do 2 e ir para o 1. Não tem uma ordem, né? Depende muito do aluno, depende muito do nível de interesse do aluno, nível de habilidade do aluno em cada área, em cada tema, tá? Então, é bem flexível esse modelo de enriquecimento escolar. Bem, aqui a gente vê alguns exemplos, né, de enriquecimento escolar. Uma escola, uma turma indo para um museu, né, que eles estão vendo dinossauros e tal. Aqui, crianças fazendo experimentos, né? Então, a importância desse modelo de enriquecimento escolar, né, que a escola propicia, seja na escola ou seja em ambientes pedagógicos relacionados com a escola, né? Porém, veio aí, no ano passado, o coronavírus, né, o Covid-19, e aí a gente sabe, né, paralisou tudo, né, paralisou as escolas, ficaram paradas, os alunos acabaram tendo que enfrentar aulas remotas e professores também, do dia para a noite, né? Eu me lembro que as escolas fecharam assim numa sexta-feira, numa segunda, acho que foi numa sexta. Na segunda-feira estava começando o ensino remoto. Foi assim do dia para a noite para os professores e alunos, né? E aí a contextualização que a gente tem, e essa pandemia, né, essa questão do Covid permanece até hoje, e a contextualização que a gente tem é que a gente precisa ter um ambiente enriquecido para os alunos, fundamentalmente para os alunos com altas habilidades de superdotação. Eles demandam isso, eles buscam conhecimento, a gente viu as características deles, né? Eles demandam conhecimento, eles demandam informação, eles precisam de um ambiente enriquecido, todos precisam, os altas habilidades mais ainda. Porém, com a pandemia, a gente ficou com aulas remotas, onde professores com todo esforço, escolas com todo esforço, mas que tiveram de forma emergencial fazer uma transposição de suas aulas. E aí meio que parece que a questão do ambiente enriquecido, né, que era feito nas escolas, ficou de lado, né, acabou ficando muito de lado, e o que a gente viu foram alunos reclamando muito das aulas. Eu tenho 2 filhos em casa e eles reclamavam bastante, era um sufoco, eles desligavam a câmera, desligavam o fone, o áudio, e não queria responder aos professores, não queriam fazer as atividades de escola. Foi uma fase bem difícil. Eu tenho certeza que não foi só aqui em casa, aconteceu com muitas famílias, né? Foi bem difícil. E junto com essa questão das aulas remotas, a não promoção de um ambiente enriquecido, veio o distanciamento social, né? Que aí as crianças passaram a ficar longe dos avós, dos amigos, da escola, dos professores, um nível de ansiedade, de estresse, saiu várias reportagens relacionadas a isso, com essas crianças, né? E aí nós começamos a pensar o que poderíamos fazer para poder promover um ambiente enriquecido diante desse cenário, diante dessa contextualização, né? Com tudo parado, com a escola parada. Foi quando surgiu, então, a ideia de fazermos um enriquecimento domiciliar, foi o modelo que a gente desenvolveu, o enriquecimento domiciliar de crianças com altas habilidades de superdotação, tá? Esse modelo, ele foi aplicado num primeiro momento com 2 crianças apenas, depois foi aplicado com 4, né, com a ajuda das mães, né, de forma remota. E o que é esse enriquecimento domiciliar que a gente está falando tanto, né? Seria promover um ambiente enriquecido, um ambiente pedagógico, um ambiente em casa, né? O que a escola faria,
mas fazer em casa, o que Rizzulli propõe, porém feito em casa, por meio de um conjunto de atividades, né, que seriam atividades lúdicas, né, porque foi aplicado inicialmente para crianças pequenas, então precisava ser lúdicas, de cunho pedagógico, a partir de um tema, né, de um tema principal, e aí a partir desse tema de principal vinha uma tempestade de ideias, né, que geraram essas atividades lúdicas e pedagógicas. Só que essas atividades, elas eram aplicadas de forma sistêmica, tá? De forma regular, como se fosse uma escola mesmo, tá? E sempre preocupado com a questão da habilidade, das competências que estavam sendo desenvolvidas ali e promover isso em diversas áreas do conhecimento. Então, isso que é o enriquecimento domiciliar que nós implementamos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como que isso foi implementado, como que isso foi aplicado, tá? Vou mostrar, foram alguns temas que nós trabalhamos, eu vou mostrar um tema específico, o tema do meio ambiente. Esse tema foi escolhido porque as duas crianças pelo qual foi aplicado, eles tinham interesse na questão do meio ambiente, né? Então, como é que foi feito, né? Então, com a questão do meio ambiente, nós sentamos, né? Esse trabalho foi supervisionado por nós, né? Nós sentamos e conversamos com as crianças. Claro, a mãe fez isso, né? Em função da questão da pandemia. Nós sentamos, né? E discutimos com as crianças, como se fosse uma roda de conversa mesmo, a questão do meio ambiente, né? Que problemas que existiam ali no meio ambiente, qual a importância do meio ambiente. Animais, aí falamos de animais em extinção, do desmatamento, dos desastres naturais, da poluição, enfim, uma série de questões aqui, de problemas foram levantados. E aí, a partir desses problemas, as crianças foram questionadas no seguinte: que ações que nós poderíamos fazer para tentar resolver esses problemas, né? Esses problemas que envolvem o meio ambiente. Aí as crianças de 5 e 7 anos, tá? Nós tivemos a ideia de desenvolver cartazes, né, falando sobre a questão do meio ambiente, para que esses cartazes servissem como conscientização, que eles pudessem ser divulgados e servissem para conscientizar as pessoas que é preciso cuidar do meio ambiente. Além disso, uma outra ação foi escrever uma carta para as autoridades, para que eles pudessem também rever como que o meio ambiente estava sendo tratado, né? Bem, e aí começaram, então, as atividades. Primeiro foi a criação de cartazes, né, de conscientização. Então, nesse momento, duas crianças, elas foram para a internet, né? Elas pesquisaram, viram quais foram os animais em extinção, escolheram alguns animais em extinção, escreveram, recortaram, colaram, diagramaram os cartazes, né? Falaram sobre os animais, falaram sobre a poluição do ar, da água, poluição sonora, fizeram cartaz também sobre o desmatamento, o aquecimento global. Nesse aqui foi possível falar sobre a camada de ozônio, sobre o derretimento das geleiras, sobre o efeito estufa. Então, eles coletaram uma série de informações, de imagens, né, e montaram, então, esses cartazes, certo? E nesse momento, ao executar essas tarefas, eles foram para a internet, eles assistiram vários vídeos, e aí eles estavam desenvolvendo aqui, na verdade, um modelo de enriquecimento escolar de Rizzulli, né, o tipo 1, né, onde eles estavam buscando informações estavam sendo fornecidas a eles. E desenvolveram também a atividade tipo 2, o modelo de enriquecimento tipo 2, onde ele executava, propriamente dito, né, a tarefa. Eles criaram, né, usaram a criatividade, tomaram decisão e elaboraram, então, esses 3 cartazes. Sempre preocupado, todas as atividades preocupado com a questão das habilidades e competências que estavam sendo desenvolvidas ali. Com os cartazes, esses cartazes foram feitos para conscientizar as pessoas do meio ambiente, porque é preciso cuidar do meio ambiente. Então, eles tiveram
a preocupação de divulgar. Eles não podiam sair, eles queriam fazer panfletos para distribuir na rua, mas com a pandemia não foi possível, então, da cabecinha deles, eles tiveram a ideia de colocar esses cartazes aqui na sacada, né, da varanda do prédio que moravam. E aí eles também fizeram a divulgação por WhatsApp, eles colaram na parede externa do apartamento, e aí cada um que chegava ali, o entregador de frutos, zelador, eles faziam palestras sobre aquilo, sobre aqueles cartazes, sobre o que tinham aprendido. Então, se a gente for observar aqui, eles fizeram um enriquecimento escolar, né? Estavam fazendo em casa, fazendo um enriquecimento domiciliar, mas, no fundo, com a correlação com o enriquecimento escolar de Rizzoli, tipo 2 e tipo 3, no momento que eles faziam as palestras, né, em que eles divulgavam, eles falavam como especialistas ali sobre aquele assunto, né? Então, assim, foi uma forma ainda relacionado, esses cartazes de conscientização ainda relacionado à ação 1, né, a primeira ação. E aí várias informações eles vinham trazendo ao longo desse processo, como, por exemplo, jogamos nos oceanos 13 bilhões de toneladas de lixo por ano. Isso é igual a um caminhão de lixo por minuto. Nós acabamos de ver isso na TV. Então, assim, o interessante é que você desenvolvendo esse enriquecimento domiciliar, essas crianças, elas foram trazendo informações, elas foram se envolvendo com a tarefa, né? E foram buscando mais informações e vendo mais e mais e se aprofundando no assunto. Aí a escola pediu para que um deles fizessem a turminha, né, uma das crianças fizesse um cartaz sobre poluição sonora. E aí eles já tinham até falado sobre poluição, feito um cartaz sobre poluição, né, do ar, da água e sonora, e aqui eles fizeram um cartaz específico sobre poluição sonora, e se aprofundou mais no assunto. Aí eles já sabiam fazer cartazes, eles usaram aqui a informação, né, eles mesmo, a informação que eles já tinham adquirido antes, né, no tipo 2. E aqui eles falaram sobre o que quais foram os efeitos, como prevenir, qual é a legislação que está envolvida com a poluição sonora aqui no estado do Rio. Em contrapartida, a outra criança, ela se interessou muito, o menino se interessou muito sobre cobras, né? Tinha um interesse enorme sobre cobras. E aí decidiu fazer um livro se aprofundando também no assunto sobre a questão de cobras, né? E aí eles levaram isso para as aulas remotas, essas informações, enriqueceram a aula do professor, né? A aula remota da escola. Bem, ainda com relação à ação 1, foi feito, nós fizemos umas lixeiras recicláveis, né? Onde por 15 dias essas crianças arrecadaram, não, elas armazenaram lixo reciclável, e aí depois esse lixo nós contabilizamos por unidade para ficar mais fácil, né, em função da idade deles. Então, tantos plásticos, tantos papéis, tanto vidro, e aí nós contabilizamos e fizemos gráficos no Excel, e eles fizeram, né, e aí nós discutimos aqui, trabalhando tipo 1 e 2 no enriquecimento escolar. E aí nós discutimos aqui a questão dos 3 R's do lixo, da destinação do lixo, né? De você reduzir o lixo, de você reciclar e da importância de você reutilizar o lixo. Bem, com relação à destinação do lixo, uma parte foi para o caminhão de reciclagem, outra parte, o que era papel, eles picaram tudo, deixaram de molho para tirar tinta e decidiram fazer papel reciclável, né? Então, fizeram reciclagem de papel aqui, de forma bem improvisada, tá? Você vê tudo em casa, fizeram a reciclagem de papel e com o papel que eles geraram, eles escreveram a carta para as autoridades, fazendo a ação 2, a segunda ação, né, que estava prevista. Então, aqui você vê o tipo 1 e 2 no enriquecimento de Rizzoli. Tá? Ainda com a destinação do lixo, na questão de reutilizar, eles decidiram fazer, nós optamos, uma das atividades foi fazermos brinquedos
com sucata para doação, tá? Então, eles fizeram um projeto de como seriam esses brinquedos aqui, fizeram os brinquedos, né? E depois foram fazer a doação desses brinquedos, enfim, para a igreja, orfanato. E aí, feito essas ações, executadas ações, o que tinha sido proposto estava fechado. Então, eles fizeram os cartazes de conscientização, divulgaram esses cartazes, fizeram palestras, etc., e escreveram a carta para as autoridades. Tá? Mas eles continuavam trazendo informações, envolvidos no tema, né? E aí nós decidimos extrapolar e desenvolver novas atividades com eles, ainda relacionado com o tema meio ambiente. Foi quando optamos por fazer uma atividade que envolvia o plantio, porque eles comentaram assim: em 2025 teremos mais lixo do que peixe nos oceanos, e que com tanta poluição, em pouco tempo, não teremos mais ar para respirar. Você vê o nível de preocupação, né, da criança, né? Tenho vontade de plantar muitas árvores para limpar o ar do planeta. Então, baseado nessas falas, as atividades elas vinham surgindo muito em função da demanda deles mesmo, da fala deles, né? E aí eles plantaram o feijãozinho no algodão, o feijãozinho cresceu, eles replantaram e aí deu vagem, esse feijão foi colhido, eles comeram feijão, brincaram, falaram até que a mãe não precisava mais comprar feijão, que eles já iam ter feijão e tal. E aqui a gente pôde discutir um pouquinho sobre a produção do oxigênio, o uso do gás carbônico das plantas, o ciclo da vida dos seres vivos, né? Sempre trabalhando habilidades e competências e sempre de olho no enriquecimento, né? No tipo de enriquecimento que Inzuri propõe. Com a fala da troca gasosa, né, e o momento que estávamos vivendo, que era do Covid-19, que traziam muitas complicações pulmonares, respiratórias, nós optamos por fazer os pulmões, né? Então, fizemos um experimento aqui, que era a simulação de um pulmão, do funcionamento do pulmão com diafragma, né, o relaxamento do pulmão e diafragma, né, e vice-versa. Com o bonequinho eles falaram sobre simetria, porque eles observaram que os pulmões eram simétricos. Outro experimento que nós fizemos foi um espirômetro, testar a capacidade pulmonar. Isso aqui, na verdade, era um cano de papelão, com um outro cano de papelão dentro, em que a pessoa soprava e esse cano andava, né? Então, discutimos aqui bastante sobre o funcionamento dos pulmões, a importância dos pulmões, o que estava acontecendo com os pulmões, com o Covid-19, enfim, tratamos tudo isso. E aí, ainda nessa questão de extrapolar, né, falando das trocas gasosas, outra atividade que foi proposta, nós imprimimos uma tabela periódica para cada um, e aí nós fomos observando quais os elementos que eles conheciam. Começamos com os gases, né? Quais os gases, já que a gente estava falando de trocas gasosas, quais os gases que vocês conhecem? O oxigênio, marca aí o oxigênio na tabela periódica, eles marcavam. Qual é o outro? É o gás carbônico, marca aí então o gás carbônico. O hidrogênio, marca o hidrogênio. Tá bom, quais são... Mas a tabela periódica tem uma série de outros elementos que vocês têm aqui, muitos aqui em casa, muito no dia a dia, né? O que vocês conhecem? Vê se tem aí, por exemplo, prata. Tem, vocês têm alguma coisa de prata? Tem um pingentezinho aqui de prata. E o flúor? O flúor está na pasta de dente, o níquel está na moeda. E nós fomos reunindo, né, um conjunto de objetos e as crianças foram marcando nessas tabelas periódicas aqui. Foi um sucesso essa atividade, né? Apesar de eles serem pequenos, mas a gente viu o nível de interesse dessas crianças altas habilidades com relação à temática, né, do meio ambiente e a extrapolação dessas atividades que vinham muito em função da demanda deles. E aí os comentários continuavam, eles falaram, por exemplo, sabia que na zona rural o ar é mais limpo do que na cidade? Eles indagavam. Quando o nosso pé de feijão cresceu, até comentei com vocês não vão precisar mais
mais comprar feijão, né? E aí nós decidimos fazer, então, uma discussão sobre produção de alimentos do campo. E aí com frutas, né, algumas folhagens e tal. E aí nós juntamos, quando eu falo várias áreas do conhecimento, nós juntamos aqui um pouquinho de matemática, né, onde eles puderam medir, pesar, fazer uma estimativa, quanto pesa uma pera? Aí eles falavam tanto, aí vamos pesar se realmente é isso, olha na balança, vê quanto deu. E o interessante é que as estimativas iniciais eram bem foras, assim, e depois as estimativas passaram a ter mais coerência, né? Eles começaram a ver o peso efetivo das coisas. E medindo com fita métrica, com trena, com régua, enfim, os instrumentos de casa, né? Improvisado no nosso enriquecimento domiciliar, tá? E aí, depois, na sequência, foi trabalhado a fração, né? A questão da fração. Cortamos as frutas, falava, quantas você tem aqui? Eu tenho 1/4 de pera. Eu dividia a pera em 2, né? Quantas peras eu tenho aqui? Eu tenho uma só. E agora? Tenho 2. Tem 2? Não, você tem 2 metades, né? Uma parte de uma pera, outra parte de uma pera, que se fosse juntar dá uma pera só. Então, trabalhou essa questão da fração. Isso aqui também foi uma festa, eles queriam medir, queriam pesar tudo, né? Madeira que encontravam no quintal, queriam medir o prédio, queriam medir a altura, enfim, pesar uma série de coisas. E aí outras atividades com essa mesma temática foram desenvolvidas, né, só para a gente não prolongar muito, e outros projetos também. Nós trabalhamos também durante o ano passado, essa fase de pandemia, nós trabalhamos robótica, um pouquinho de robótica, mais os componentes eletrônicos e tal. Nós trabalhamos um pouco de química, porque as crianças envolvidas, elas gostavam muito de experimentos, né? E elas assistiam programas de experimentos, queriam fazer experimentos. Então, nós desenvolvemos experimentos com eles de química e fizemos agora, por último, com 4 crianças, um trabalho sobre um enriquecimento domiciliar sobre o Egito, né? Onde a gente viu aspectos históricos, onde a gente viu a questão religiosa, a agricultura, a importância do rio Nilo para a sociedade, enfim, uma série, envolvemos bastante coisa sobre a construção a engenharia que envolvia a construção das pirâmides, vários aspectos que estavam envolvidos no Egito, tá? Só para não me prolongar mais, né, o interessante falar aqui para vocês é que o enriquecimento domiciliar, ele não tem como intenção substituir de jeito nenhum o professor, substituir a escola, né? Ele foi desenvolvido num momento em que, infelizmente, em função da pandemia, a escola, e muitas das vezes o professor, não estava conseguindo, não estava podendo, em muitos casos, na grande maioria dos casos, não estava conseguindo cumprir, né, com o seu papel plenamente, né, com a questão do enriquecimento escolar. Então, a gente propôs, então, esse enriquecimento domiciliar. E, assim, ele também não tem grandes planejamentos, né? Ele tem um tema, né, uma temática principal, e a partir dessa temática explode, né, estoura um conjunto de atividades, um conjunto de ideias, a tal tempestade de ideias, onde as atividades eram desenvolvidas de forma sistêmica para atender aqueles alunos. E outras atividades eram criadas em função da demanda dessas crianças, né, desses alunos. Bem, a gente observou com essa aplicação, apesar de ter sido uma aplicação ainda reduzida, né, para 4 crianças só, mas nós fizemos quase que um estudo de viabilidade, né, e a gente percebeu o benefício, observamos os benefícios dessas crianças. As crianças, elas estavam bastante ansiosas, estressadas, e assim, elas melhoraram bastante com relação roendo unha, e eu posso dizer que o enriquecimento domiciliar foi a diversão ao longo do ano de pandemia, tá? Para essas crianças, foi a diversão e o aprendizado, elas aprenderam brincando. Hoje nós estamos aqui, né, eu e a doutora Cristina, fazendo um processo de divulgação
desse trabalho, para que, como a doutora Cristina falou no começo, será ainda um ano difícil, 2021, talvez 2022, né? Como ela falou, a gente não vai ter carnaval, imagina como é que as escolas ainda não podem ser que estejam, né? Em que situação. Então, a gente vem trazer uma ideia, né? Fazer uma divulgação, temos a intenção de fazer uma ampliação, e, assim, pode ser que professores, né? Pais, mães, estejam pensando assim, talvez o quanto que seja difícil e trabalhoso fazer um enriquecimento domiciliar. Eu digo para vocês que não é assim tão trabalhoso. Claro, dá um mínimo de trabalho, sim, isso não tem como negar, mas, assim, o benefício que traz, o custo-benefício é tão maior, sabe, que é tão favorável que vale a pena. Uma das crianças comentou assim para a mãe: quando eu crescer, e tiver meus filhos, eu vou fazer igualzinho que você está fazendo com a gente, com meus filhos. Então, isso mostra o nível de felicidade dessas crianças e o quanto vale a pena tentar fazer, a gente se esforçar como professor e enquanto pais, se esforçar para fazer uma atividade de suplementação, né, de enriquecimento domiciliar com eles. É isso. Vou voltar a palavra para a Clarice. Oi, Kellen, eu quero fazer uma queixa. Diga. A melhor foto, tem que apertar aí, parar de apresentar. A melhor foto você não botou. Da nossa múmia com sal em cima, gente. Aquela foto. Porque senão ia ficar muito longo, eu tirei. Sensacional. Sensacional. Então, eu queria saber se alguém aqui tem alguma pergunta a fazer. Se não tiver nenhuma pergunta a fazer, eu vou começar a fazer perguntas. Vamos lá, a Elis fez uma pergunta aqui. Como foi o processo de participação dos pais para o enriquecimento domiciliar? Olha, foi tranquilo, porque os pais eram duas mães, né? Duas mães professoras, que trabalham com a doutora Cristina Delu. Então, assim, elas já entendem muito bem como professoras e como estudantes de altas habilidades de superdotação, entendem bem a necessidade desse tipo de trabalho, né? Com crianças, com todas as crianças, em especial com as crianças superdotadas. Então, assim, bem favorável. Tá? Foi tranquilo. Eu gostaria de acrescentar, o trabalho de inclusão, ele é um trabalho em parceria com a família. Se a família não colaborar, se a família não participar, esse trabalho de inclusão, ele não acontece favoravelmente. Então, uma marca que houve nesse trabalho foi exatamente a colaboração das famílias para que o processo pudesse ocorrer sem impedimento, porque quando nós, professores, somos os vetores do planejamento, a criança ela vem com a gente e nós é que temos que ser os animadores da motivação, para que eles venham com a gente sem reclamação. Mas quando a programação vem com base no interesse deles, aí o trabalho é nosso, o aperfeiçoamento profissional é nosso, porque nós temos que utilizar a nossa formação inicial e continuada para dar vida e tornar realidade aquele interesse. Eu gosto de múmia, mas como é que eu faço múmia ser uma atividade pedagógica para crianças fora da faixa etária do estudo da história antiga, da história do Egito, que cada vez está ficando mais distante da nossa escola, da nossa cultura escolar. Então, como é que a gente faz para buscar as informações? Eu já falei que se eu fosse a professora
que estivesse fazendo a mediação com as crianças, dinamizando o ensino domiciliar, eu iria levar a coisa lá para o lado das ciências humanas, da política, da psicologia, eu não iria levar para a química de jeito nenhum, mas as mães tiveram essa possibilidade, levar para química, para física, para ciências, para matemática, e o que foi de um enriquecimento grande. Aí, Kellen, ó, aqui tem o Alex Polar, que foi seu aluno em pré-cálculo no IFRJ Nilópolis 2019, ensino presencial. Polaco é algum apelido que ele usa, gente. O sobrenome dele não é Polaco. Alex, escreve seu sobrenome aí para eu falar, para ver se a Kellen lembra de você. Você foi aluno da LN? Da matemática? Alex Aguiar. Você foi da matemática, Alex? Aluno de física. Ai, meu Deus. Você largou a física, não, né? Largou, né? Foi para pedagogia, tá certo. Largou a física e foi parar no IPES. Legal. A Kátia Paulino fez uma pergunta. Como uma criança pode receber esse trabalho de enriquecimento? E aí ela pergunta como educadora, né? Não como mãe. A mãe tem que fazer em casa, né? Mas como um educador consegue trabalhar o enriquecimento com a criança? Esse modelo de enriquecimento ele foi pensado para alunos com altas habilidades de superdotação. E como a doutora Cristina bem falou, a gente precisa, para o sucesso desse modelo, a gente precisa de um apoio da família, a gente precisa de um trabalho feito só tem sucesso se a mãe, se o pai estiver apoiando, estiver fazendo, né, junto com a criança, principalmente se a gente estiver falando de crianças pequenas. Então, assim, como educador, você pode fazer, dá para fazer, mas precisa dessa parceria com a família, né? Pode propor, a partir de um tema, propor um conjunto de atividades para essas crianças em que trabalhem uma série de habilidades e competências sendo feitas aos poucos, de forma remota. A gente fez aqui um trabalho do Egito, que a Clarice estava falando, que eu não coloquei a melhor foto, que era da criança toda enrolada no papel higiênico, e aí a gente simulou um processo de mumificação, né? Todo o ritual de mumificação, de retirada dos órgãos, então a gente colocou os órgãos de plástico do lado, colocou sal, né, no corpo para desidratar, óleos, enrolou as crianças com papel higiênico e tal. Então, assim, dá para fazer desde que a família colabore, e o professor aí, o educador, ele seria o condutor nesse processo, né? Ele ia propor, a partir do interesse das crianças, um tema, e ele ia propor essa sequência de atividades. E aí, junto com as famílias, de forma remota, né, você conseguiria fazer esse tipo de enriquecimento domiciliar. Quando a gente fez o trabalho remotamente, a gente reuniu as duas mães, as 4 crianças, né, e eram 2 e 2, né, 2 irmãos, duplas, e aí o trabalho ocorreu normalmente, a gente fazia avaliação com eles, a gente fez joguinhos da memória, a gente fez quiz sobre o Egito, né, uma série de coisas, isso o educador pode fazer. Em relação a essa pergunta que a coordenação pedagógica colocou, diante da palestra, se nota-se o maior interesse das crianças com autismo, ou existe essa diferenciação em cada competência? A criança com autismo, a gente tem sempre que olhar qual é o interesse maior dela e dirigir a partir do interesse maior dela. Então, se o interesse maior dela é dinossauros, a atividade começa com dinossauros, e depois a gente vai decompondo nos diferentes assuntos que são a questão do ambiente, alimentação, crescimento, a cultura, as famílias, os tipos, a alimentação, a temperatura ambiental. Então, tudo isso formam blocos de
conteúdos, de atividades que vão sendo apresentadas a partir do start inicial de interesse, que era dinossauro. Se o interesse da criança é por filmes de TV, então a criança gosta de ver filme e ficar repetindo filme, então as atividades devem ser montadas a partir dos personagens e das histórias que os personagens desenvolvem. Então, assim, a gente tem que partir do interesse dele. Tanto as crianças com altas habilidades quanto as crianças autistas, fica muito difícil manter o interesse se o tema é provocado por nós. Porque vamos aproveitar que a professora passou esse assunto e vamos fazer essa atividade. Isso não vai funcionar. O que a professora passou é a atividade da escola. O que é interesse da criança é outra história, é outro nível. Às vezes a gente tem que sugerir a leitura de livro do ensino médio para poder trabalhar conteúdos mais avançados, para que os pais que não são professores possam ir nesse nível mais adiantado. Vou aproveitar o exemplo do Alex, porque já comentei sobre isso. Na pedagogia, os estudantes de pedagogia, eles estão na pedagogia com a física do ensino médio deles. Eles não estudaram mais física para poder fazer uma oficina pedagógica de física com alunos superdotados que têm perguntas sobre gravidade de planetas, sobre distância de órbita de satélite, enfim, que a física ajuda a gente a responder essas perguntas. E muitas vezes na pedagogia não se tem ferramentas para isso. Em compensação, quem estuda física, matemática, quem estuda química, vai ter, porque estudou química quântica, física quântica, vai ter ferramenta para poder conversar com a criança sobre esses assuntos mais complexos. Então, é sempre pautar no interesse da criança. Mas eu não vou ficar fazendo a vontade dele? Interesse é interesse, talento é talento. Altas habilidades de superdotação é de cada um. A gente tem que trabalhar com aquilo que cada um traz de interesse. Nossa, tem umas perguntas grandes aí, Clarice. Vou ler. Por acaso, essa pessoa aí é a coordenadora da pós. E foi aluna da professora Cristina Delu. Professora Thaís Rabelo, era do Superior do ZERJ, agora é coordenadora da pós, professora da pós também, né, professora? Sou pedagoga em uma escola do município de Niterói. Tenho um aluno com altas habilidades que sofreu muito no período remoto, pois todas as atividades disponibilizadas no dia eram poucas. A professora passava atividades extras, mas não eram suficientes ou interessantes para ele. Observando o modelo, pergunto-me se há possibilidade de adequar algumas estratégias pedagógicas utilizadas por vocês para envolver outros alunos. Pode, porque você pode trabalhar a partir daquela atividade que foi passada para todo mundo, pode-se fazer um recorte no assunto que é do interesse daquele aluno e dar a ele o tempo para ele fazer pesquisa, exploração, desenho, maquete, esquema, o que for que da área melhor dele, naquele recorte do assunto que foi dado. E depois, 5 minutos antes de acabar, pede para ele retornar e apresentar para o grupo o que ele fez naquele tema. Então, se ele tem liderança, se ele é uma criança que se comunica muito bem, ele vai se realizar naqueles 5 minutos em que ele vai apresentar. A gente tanto pode fazer esse modelo na sala de recurso multifuncional, no AEE, que não está sendo oferecido, mas que precisa ser retomado, como na sala de aula comum, quando a gente dá outra atividade voltada para o interesse da criança, durante aquele período que ele está esperando, porque ele já acabou a atividade. Inclusive, só para complementar, isso aconteceu nesse estudo que a gente fez, nessa aplicação que a gente fez, né?
As crianças, elas fizeram um cartaz, né? Uma delas fizeram um cartaz sobre poluição sonora, e elas apresentaram em sala, e a professora gostou, elogiou bastante, porque o trabalho era só para buscar algumas informações sobre o assunto, escrever num papelzinho, no caderninho, e ela apresentou um cartaz com um estudo bem mais elaborado, mais aprofundado, né, de interesse dela. Então, assim, ela chegou na aula, no ensino remoto, e apresentou aquilo para a turma. E, assim, a criança saiu super entusiasmada com o trabalho que tinha feito, né? Então, você vê o trabalho de aprofundamento aí. A mesma coisa aconteceu com o livro sobre as cobras, né? A criança levou e apresentou na aula remota, e foi uma forma de tornar também a aula remota mais interativa e aproximar o ensino, o enriquecimento domiciliar com a aula remota que a escola estava promovendo, né? Então, assim, é possível, os trabalhos da escola, talvez para esses alunos, você estava dizendo que não era interessante, passava mais, mas era mais atividades para a criança da mesma coisa, né? A criança realmente não tem interesse. É preciso, sim, criar outras estratégias, fazer modelos realmente de enriquecimento para que essa criança tenha interesse. E aí você pode trabalhar geral com toda a turma, né, com um determinado tema, e aí aquela criança que apresentou maior interesse naquele tema, aquela criança altas habilidades, você faz como a doutora Cristina falou, você propõe uma atividade para ele apresentar na próxima aula, para ele apresentar na semana seguinte, ele fazer uma pesquisa, ele fazer um cartaz, ele fazer uma maquete, enfim. Dá para trabalhar com todos juntos, assim. A Kátia agradeceu a explicação e falou que ela conheceu uma criança autista com interesse por aranhas, que sabia o nome de vários tipos, mas infelizmente não conseguia acompanhar a turma nas atividades de turma, né? Então, mas a Kátia não consegue mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa observar. Tanto não consegue acompanhar, porque o interesse já passou, quanto o nível linguístico é superior. Então, muitas vezes, nós temos crianças no nível linguístico já mais avançado do que o nível linguístico da turma, e a criança não consegue conversar com as crianças, porque o vocabulário é incipiente. A criança ainda é muito simbólica e ela já está num pensamento concreto quase que pré-abstrato lá na metacognitiva do Flávio. Então, isso é muito complexo e a nossa tendência, enquanto professores, é desqualificar a habilidade e competência superior que a criança tem para supervalorizar o que ela não tem e dizer que ela não acompanha a turma. Ela não acompanha a turma porque ela já passou dessa etapa. Não tem como. Nós só vamos verificar isso como evidência científica se nós fizermos avaliação pedagógica. Se nós fizermos avaliação pedagógica compatível com o ano letivo que a criança está cursando, nós vamos ter uma desagradável surpresa, que é ver que a criança domina todos os conteúdos daquele ano escolar. Aí alguém ainda pode dizer assim, mas a capacidade psicomotora dela é aquém a letra é horrível. Bom, se a criança for autista, ela vai ter letra horrível para o resto da vida, a vida inteira. Se essa criança tiver algum tipo de disgrafia, ela vai ter letra horrível a vida inteira. E o desenvolvimento psicomotor manual não é igual ao desenvolvimento cognitivo abstrato. Então, tem muito médico excelente que escreve hieróglifo e nós não entendemos nada do que ele escreve porque a área psicomotora dele não é de talento. E viva o farmacêutico que consegue traduzir. Com certeza. Professora, agora a gente tem uma pergunta do coordenador, Flávio Marques, que não sei por que está com a câmera fechada, podia fazer a pergunta pessoalmente, já que está apresentando esta palestra.
Pode perguntar. Então, professora, na realidade são duas perguntas, mas muitas já falaram que é a respeito do TEA, né, a relação do TEA com a autohabilidade, que muitas vezes é confundido, né, e o diagnóstico é demorado, né, num caso desse. Então, deixa eu falar uma coisa. Falar uma coisa, porque eu sou uma das raras profissionais que trata a hiperlexia como precocidade. Uhum. Eu não vejo hiperlexia como estereotipia. A hiperlexia é a decodificação do código da leitura, sem compreensão. Ela é mecânica, igualzinho como qualquer aluno. Só que o TEA fica mais tempo nesse período mecânico. Sim. E as crianças com altas habilidades, nós não vemos elas passarem nesse período mecânico, e as crianças comuns, a gente vê elas passarem e chegarem na vida adulta como analfabetos funcionais, porque leem e não entendem. Decodificam e não entendem o que leem. Então, assim, para mim, a leitura precoce no nosso país, que é de um grande número de analfabetos funcionais e um grande número de pessoas analfabetas reais, eu vejo a leitura do TEA, comumente chamada como hiperlexia, como uma leitura precoce que no tempo certo vai ter a compreensão. Ok? Sim. Existem crianças TEA nível 1, com altas habilidades de superdotação na área da matemática, da física, da química, das ciências. Todos nós podemos contar o caso de um professor que tivemos numa dessas áreas e que era esquisito, e que quando nós não entendíamos alguma coisa, perguntávamos, pode explicar de novo? Ele respondia com a mesma... Exatamente igual. Isso é TEA. Essa esquisitice chama-se transtorno do espectro do autismo nível 1. Só que ele enfrentou todas as barreiras, a família apoiou em todos os segmentos, ele foi excelente aluno sempre e entrou num concurso desses de ponta e foi professor classificado no ensino superior. Doutor, pós-doutor, cientista de renome, que os alunos, para falarem com ele, precisam falar através do monitor, porque ele diretamente não fala, não olha no olho. Então, é assim, está cheio. Nossas escolas de formação superior estão cheias, porque há muitas áreas. É física, química, geografia, biologia e matemática. São as 5 áreas mais comuns. E a outra pergunta seria sobre a... Oi. Pode falar. Sobre a metacognição, que também é um aspecto muito interessante, a metacognição, que pouco se fala nisso hoje em dia, mas que eu acho que já está se evidenciando um pouco, né? Você sabe por que fala-se pouco? Por quê? Porque não se sabe, não se entende o que é metacognição. Entende, né? Porque para entender o que é metacognição e fazer metacognição, é meio que você entender o que é epistemologia. Sim, exatamente. E são raríssimas as pessoas. Exatamente. Então, assim, quando você pode ensinar metacognição, você pode ensinar. Mas as crianças superdotadas, elas já vêm com metacognição pré-programada. Exato, então, isso eu queria... Por isso que elas são precoces. Uhum. Então, o princípio de metacognição, até para quem não sabe, né, é quando você analisa seus próprios processos cognitivos. Vou dar um exemplo prático aqui. Você está tentando resolver um problema e você vê que não chega numa solução. Então, você revê todo o teu processo cognitivo para que você consiga, várias vezes nessa revisão, tentar resolver o problema. Então, você percebe que o seu processo cognitivo
não chega naquela solução e você revê aquele processo até que você consiga chegar numa solução. Já quem não tem metacognição, quem não está treinado ainda, quem não sabe, né, que não tem isso de fábrica, né, digamos assim, vai ver que não funciona, não funciona, parou e deixa, né? Então, eu dou um exemplo, né, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista para contratar uma pessoa, eu vou perguntar assim, você sabe sobre, sei lá, gestão educacional? Aí a pessoa vai falar assim, eu fiz um curso de gestão educacional. Legal. Aí eu chamo o próximo candidato. Você conhece gestão educacional? Ele vai falar assim, não conheço, mas o que você perguntar para mim, eu vou estudar e vou te falar. Eu contrato o segundo. Eu não contrato o primeiro que fez um curso, eu contrato o segundo, porque eu sei que é cognitivo. Eu sei que o segundo ele vai ter o processo ele vai saber buscar muito mais elaborado do que o primeiro. Porque o primeiro ele sabe, mas vai ficar dentro do quadradinho. E o segundo não. O segundo ele já tem um processo de autocognição que ele vai se resolver sozinho com os problemas que aparecerem pela frente. Né? Então, há muitos anos atrás, eu fui avaliar uma criança que a mãe era psicopedagoga e usava as provas operatórias do Piaget. Legal. E ela dizia que as provas eram importantíssimas para a identificação de alunos superdotados e que ela não tinha feito uso delas porque era filho dela. Aí eu disse para ela assim, então tá, eu vou aplicar e vou mostrar a você que elas são completamente ineficientes. E não deu outra. Exatamente por causa da metacognição. Exato. E aí, assim, as provas, elas têm algumas instruções que são explícitas. Então, a gente faz ali o processo na frente da criança e faz a pergunta para a criança, e a criança pega e diz assim, ora, você não fez isso? Então, a resposta é essa. Ainda desdenha em cima da nossa prática, porque a gente não foi capaz de esconder, achando que deveria esconder. Não é para esconder, é para fazer na frente exatamente para ver se a criança tem a metacognição, mas aí com criança superdotada não funciona, porque a gente perde os balizadores. A criança com 4 anos, ela já tem metacognição. Você pergunta a uma criança, quantos irmãos você tem? Eu tenho 1. E seu irmão tem quantos irmãos? A criança de 4 anos com metacognição, ela vai dizer, tem 1 também. Mas a criança do Piaget vai dizer que não tem nenhum. Muito interessante. Vamos seguir, mais perguntas? O outro não tem nenhum. Ué. Tem mais perguntas, Clarice? Agora eu vou fazer uma pergunta, porque na hora que o Flávio levantou a mão... Não, tem aqui da Simone. Tem a Simone aqui. Sou mãe de um aluno com deficiência. Não, tá. A minha é... Você está contemplada, ô Simone? Não, eu vou botar a da Simone. Eu falei que a minha parece com a do Flávio, ainda seria mais ou menos por aí. E aí eu deixaria da Simone para depois. Entendi, tá bom. Quando a Kellen trouxe a tabelinha de alunos com altas habilidades, ela traz o acadêmico e o criativo. Existem alunos altas habilidades acadêmicos e criativos? Existe. Criativo, produtivo e acadêmico. E existem os dois. Então, aquela história de dizer que todo superdotado é gênio é mito. Não existe. As crianças, elas têm predominâncias de interesses, e aquela história de dizer que a teoria das inteligências múltiplas é furada porque todo mundo tem tudo, também é furada, não é? Cada um tem um conjunto, e às vezes o conjunto está relacionado às habilidades profissionais que você adquiriu na profissão. Então, você foi treinada, e aí naquele treinamento você adquiriu aquelas habilidades no conjunto, mas a gente não tem tudo, não. Ninguém está sobrando na natureza assim, dessa forma, não. Tá bom, agora eu vou ler a pergunta da Simone. Sou mãe de um aluno que tem deficiência intelectual e as aulas remotas são muito difíceis, até porque muitos dos professores não fazem adaptações.
que sugestões vocês dariam para esse aluno e para os professores para que as aulas remotas sejam mais agradáveis e para que ele tenha interesse? Eu gostaria de dizer o seguinte: se a professora no ensino presencial não faz vínculo com a criança com deficiência intelectual, no ensino remoto ela não vai conseguir fazer esse vínculo. Porque a criança com deficiência intelectual, independentemente do tipo que ela seja, porque deficiência intelectual não é uma coisa uniforme, cada um tem uma genética diferente, a criança ela precisa muito do outro, da presença do outro, do olhar do outro, do apoio do outro, que é o professor, que é aquele que está ali compreendendo os níveis de construção do conhecimento, que, à medida que o tempo passa, vão ficando mais distantes da idade cronológica. Por isso é deficiência intelectual. As aulas remotas, elas precisariam da mediação junto à criança. Se a criança tem na sala de aula uma mediadora, a mediadora tinha que estar junto com a criança nas aulas remotas, para chamar a atenção da criança, para fazer vínculo com a criança, para manter a criança ligada nas atividades escolares. E tem que ter alguém com ela em casa, porque ela precisa de uma organização. E é essa pessoa de casa que faz a organização. Pode não ser a professora mediadora, pode ser alguém da família. A Simone está estudando pedagogia, pode ser uma mãe que não tenha formação nenhuma e é analfabeta. Imagina uma mãe analfabeta acompanhando remotamente filhos com deficiência intelectual. Então, assim, a gente não pode lidar com a aula remota como uma situação abstrata, autônoma, que a criança vai resolver tudo sozinha ali. Não, ela precisa de monitoria, ela precisa de tutoria, ela precisa de alguém ali junto dela organizando. Agora isso, agora faz aquilo outro. Principalmente a criança com deficiência intelectual, ela vai demorar mais tempo para compreender que o ensino agora vem pelo computador ou pelo celular, que não é mais só a brincadeira que vem pelo celular e o computador, que agora é o ensino. Então, ela vai levar um tempo maior para poder se apropriar desse conceito, se acostumar com isso. Ok? Eu acho que muito do que a gente vê aqui é que a atenção precisa ser individual, né? Acaba sendo isso para os neurotípicos, para os altas habilidades, para os DI, e a internet escancarou isso, porque na sala de aula a professora conseguia que uma criança acabasse dando atenção para outra. Agora você está sozinho com aquela criança, é todo mundo, mas... Pois mas veja bem, por que uma criança tem que dar atenção a outra se a criança vai para a escola para ter atenção? Quem tem que dar atenção à criança é o adulto que está lá, não outra criança. Nós delegamos às crianças funções profissionais que nós sabemos da complexidade da aprendizagem. Ora, se uma criança pode ensinar outra, para que a gente estuda tanto? A criança tem o direito de ir à escola todo dia e aprender uma coisa nova. A criança tem esse direito de todo dia ir à escola e aprender uma coisa nova. Quem que vai promover isso? Não é outra criança, somos nós, professores. Aqui, a Carla falou que foi uma colocação muito importante sua, que não existe criança especial sem mediação, seja remota ou presencial.
E é uma luta, né? A gente está Então, mas para conseguir fazer esse foi o conceito que o Vygotsky trouxe. Porque antes do Vygotsky não tinha mediação. Tinha classe especial para criança com deficiência intelectual, com professoras em final de carreira, cansadas, que davam o carneirinho para colar algodão o ano inteiro. Quem é que fazia esforço para fazer pesquisa para descobrir se a criança com síndrome de Down nível 1 era capaz de ser alfabetizada? Né? Então, a gente não tinha isso. Aí a teoria vygotskiana trouxe essa novidade da mediação. E a mediação se profissionalizou. Virou plano de cargos e salário, plano de carreira, virou tudo isso. Então, agora, a gente está nessa situação. Quem é que ensina para criança com deficiência intelectual? É o mediador ou é a professora? Quem é que ensina para criança surda? É o intérprete de Libras ou é a professora que não sabe Libras? A educação especial é o ambiente onde a gente aprende a lidar com o aluno especial. Onde é que a gente estuda modelos de enriquecimento curricular? A gente só estuda Renzulli na educação especial. Renzulli e Gardner são os dois maiores psicólogos vivos americanos que recebem a maior quantidade de dinheiro nos Estados Unidos para atender até 50% da população americana em idade estudantil. O Renzulli trabalha com 30%, o Gardner trabalha com 50%. É muito dinheiro, eles são autores vivos. Um trabalha em Harvard, o outro em Connecticut. Eles estão ativos, produzindo conhecimento. Os sites deles para as crianças americanas são absolutamente fantásticos. Esses sites existem há pelo menos 20 anos. São fantásticos. As crianças navegam autodidaticamente porque é por intuição. E vão fazendo aquelas atividades. E lá não precisa ficar batendo na porta da direção da escola para dizer, olha, avalia ele, porque ele já está com o nível adiantado para o ano seguinte. Eles vão vendo isso a cada segmento escolar. Tem algumas mães que foram aos Estados Unidos recentemente com crianças superdotadas para alguns trabalhos governamentais e que ficaram surpresas, porque o tempo delas acabou lá e elas estavam sendo informadas de que os filhos iam ser reclassificados para uma escola de superdotados e eles não iam poder ficar porque elas tinham que voltar com os maridos. Então, assim, Alex, não é só você que sabe dessa realidade. Eu estou desde 2012 dando consultoria ad hoc no Instituto Helena Antipoff, e parece que eu estou enxugando gelo, porque o número de alunos superdotados na prefeitura não identificados não aumenta. A quantidade de criança invisível que permanece na invisibilidade, né, no obscurantismo, é incrível, porque em compensação paga-se 1.250.000 BPCs para crianças com deficiência. E são 54 mil alunos superdotados sem BPC e a gente precisa pedir, pelo amor de Deus, para identificar. E eu quero que identifique para tirar do tráfico de drogas, porque se não identificar, o tráfico pega a criança e leva para lá. E eles vão ser traficantes. E vão dar a volta na polícia. Tem sistema de inteligência próprio. Quando a polícia quer, ela consegue achar, mas na maior parte das vezes a gente sabe que não. Enfim. Kelly, fala mais alguma coisa. Palestra sua. Eu estou aprendendo também. Olha, eu já recebi declarações de amor no meu WhatsApp para vocês, viu?
Tá bom. Amei essa Obrigada. professora, Cristina, e a Kellen também. Já recebi aqui no WhatsApp declarações para vocês. Estão fazendo sucesso. Obrigada. Boa sumidade. Tá? E também tem gente pedindo link de algum estudo, se tiver do Renzulli ou do Gardner, que possa ser fornecido para a gente ler aqui. Deixa eu procurar aqui o artigo bom para... Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta aqui. A Rosemary está perguntando se existe uma idade média para identificar altas habilidades em uma criança da rede. Eu acho que ela quer mais saber como funciona todo o processo de identificação, né, pela rede. Então, lá no Helena Antipoff, a gente recebe desde a creche. Porque o que vai levar a identificação na creche vai ser o indicador de precocidade. Então, lá em Bangu tinha uma criança que mal falava português e falava inglês fluentemente. Mas ele não é autista. E se a gente perguntasse, how are you, what's your name? E ele respondia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E lá ia ele. Aí a avó, quando levou o parecer para a creche, a tia da creche falou para a avó que não pode falar inglês com ele, vai atrapalhar a aprendizagem de português. Não atrapalha não, gente. Pelo contrário, quem é linguístico, quem aprende língua estrangeira antes da língua portuguesa, tem uma estrutura cerebral que é própria para isso. Então, vai aprender russo, polonês, hindi, depois aprende português. Português não é a língua mais importante. Não vai poder escrever antes dos 6 anos. Ora, então, porque se a criança falar 4 idiomas até os 4 anos de idade, eu vou querer acelerar essa criança. E não vou permitir que ela faça o primeiro ano com 6 anos de idade. E vou apresentar a LDB para dizer que isso é possível. Então, providenciem a avaliação. Aquela carteirinha, caderneta da criança, que a criança recebe no hospital quando nasce, ali tem os indicadores de precocidade. É só a gente observar com que idade ela andou, arrastou, enrolou, falou, suspendeu potinhos. Tudo ali dá os indicadores e a gente vai anotando e vai observando. Ora, tem uma criança de 2 anos que se fala em outra língua, que conta em outra língua, que é comunicativa, que corrige a fala da gente. Ele tem mais graças. Fala Gisele, fala Shirley. Eu, Gisele, o meu filho, ele é normal, não tem nenhum tipo de problema, mas as Então cala a boca. Então cala a boca. Se seu filho é normal, para que você vai expor ele? Não, porque as professoras da creche, da escola, me chamavam na escola para falar que meu filho era muito adiantado e para ver se eu não tinha condição de botar ele numa escola particular, já que ele sabia todas as matérias, porque eu ensinava em casa, e que lá na escola particular ele iria aprender mais, que ele atrapalhava as aulas, que ele não prestava atenção. Como ele já sabia, ele não prestava atenção. Então, é isso, as professoras deviam, né, pedir, indicar, né, para ir para esses lugares do que me chamar na escola para falar, olha, é melhor botar ele no particular, porque ele está atrapalhando as aulas. Então, olha só, criança superdotada, olha essa, Flávia, essa é importante também. Criança superdotada aprende sozinha, sem ninguém ensinar. E criança com na televisão, ele sabia E criança com altas habilidades é a criança do Vygotsky. Ela aprende com a mediação. Criança superdotada, criança com altas habilidades também aprende com mediação. Então, quando a mãe ensina alguma coisa fora da faixa etária, ou a televisão ensina fora da faixa etária, e a criança aprende, ela tem altas habilidades. Porque teve um meio ensinando.
Agora, quando não tem um meio ensinando, não assiste YouTube em outra língua, não assiste vídeo em outra língua, não joga game em outra língua. Como é que fala outra língua? Sim. Tem uma menina em Belfort Roxo que começou com o russo. E o pai e a mãe diziam que ela não falava aos 3 anos de idade. O pai, professor de matemática, dando aula, o amigo entra na sala, e ao invés de ir direto ao pai resolver o problema que ele foi lá resolver, ele vira-se para o pai e diz assim: ué, você não disse que a sua filha não falava? É, a minha filha não fala. Não, a sua filha fala. Eu disse, não, a minha filha não fala. Aí ele se aproximou da menina e ele continuou falando a sequência que a menina estava falando. Sabe o que a menina estava falando? A menina estava contando ao infinito em russo. E aí eles passaram a brincar. Ele falava um número, ela falava o outro. Ela falava o próximo, ele falava o próximo. E ele foi com ela. Aí foi ele quem falou para o pai: isso ela fala russo, com 3 anos de idade. Aí depois ela veio para o inglês, depois ela foi para o espanhol. A 4ª língua dela foi o português. A 5ª, 6ª e a 7ª foram coreano, japonês e chinês. Ela misturou tudo. E a 8ª, a 9ª língua foi... Esqueci o nome do país agora. É uma língua que deu origem ao russo. Não é macedônio? É Macedônia. Macedônia. Foi a 9ª língua dela foi Macedônia. A Gisele, só comentando aqui, a Gisele estava comentando, parece que o filho aprende muito com a televisão, né? Isso é muito comum. Então, isso é muito comum. Mas isso é comum para aprender, né? Isso é comum na superdotação. Isso. Os superdotados é que aprendem na tecnologia. Não tem mediação humana nos superdotados, é na tecnologia. Então, esse processo é um processo que a gente tem que investir, porque quanto mais se ensina, mais cedo, aí, Flávio, olha, como isso é importante, mais cedo a criança chega no pensamento abstrato. Ao invés de você ficar escondendo a tabuada, porque ela só vai aprender a tabuada de dividir no 4º ano, você apresenta a tabuada, explica os processos diretos e inversos, soma, subtração, multiplicação, divisão, e deixa a criança descobrir e elaborar o resto. E a gente consegue que essa criança, com 9 anos de idade, já esteja fazendo o pensamento abstrato da matemática que viria lá no 6º ano. Ela faz com 9. Isso é muito comum, viu, acontecer. De uma hora para outra, você vê a criança multiplicando, a criança dividindo. Porque a criança tem sinapses, a gente tem que entender o processo neurológico. A criança faz a sinapse direta. Ela tem que fazer a sinapse reversa, não é o mesmo caminho. Somar não é a mesma coisa que subtrair. Mas se ela compreender o que é a subtração, as sinapses vão se multiplicando muito mais rapidamente. A mesma coisa, se ela descobre que multiplicação é soma de iguais, as sinapses da soma vão ser potencializadas. Era isso que eu ia falar. A Dalila começou a multiplicar por soma. Por ela soma. falava, agora, e ela hoje. E o que não pode acontecer na escola? É a escola não aceitar. A escola não aceita porque ela não multiplica na continha armada de acordo com o método da professora. O Enem não vai pedir método. E o método de armação de multiplicação não interfere em nenhum cálculo, nenhuma aprendizagem lá na frente. Então, se a criança aprende a calcular na base 10, na base 100, na base 1000, se ela aprende a somar, multiplicar através da soma, se ela resolve mentalmente questões de álgebra por geometria, ela está chegando no pensamento abstrato por conta própria, as sinapses estão se formando, é o pensamento metacognitivo, ela vai chegar lá
e a gente vai ver essa criança resolvendo problemas complexos muito mais cedo. O Arthur Ávila é esse exemplo, porque ele chegou a um cálculo complexo muito mais cedo do que a maior parte das pessoas chegam, que são lá os 60 anos, depois de muita experiência. Ele, com 29, teve um insight jogando sinuca e fez lá uma figura geométrica, foi para o quadro, começou a calcular e achou o resultado que estavam procurando lá. A Simone estava falando que o filho dela tem deficiência intelectual e fala muito bem inglês e escreve também. Simone, eu vou dizer uma coisa aqui, com esses microfones todos desligados, mas me ouvindo. Eu não sei se seu filho tem deficiência intelectual. Se o seu filho tem síndrome de Down, ainda assim, precisaria de um exame genético para saber se ele tem um tipo de síndrome de Down, que é o mosaicismo. E no mosaicismo, a deficiência intelectual, ela avança, a criança ficar só com o fenótipo da síndrome de Down, e ela pode ter uma inteligência muito superior que o QI 70. Então, é preciso ter cuidado com relação a essa história do seu filho ter deficiência intelectual, porque se ele fala bem inglês e escreve também inglês, que ele seja bem-vindo numa escola bilíngue, onde o inglês seja língua de trânsito e aprendizagem, porque lá ele não vai ser deficiente intelectual. Agnes. Vou ler a pergunta da Agnes, tá bom? A Agnes perguntou: como que a gente lida com um adulto que apresentou as características de altas habilidades em toda a vida escolar, nunca se encaixou e acabou acreditando que a escola e a sala de aula não é um bom lugar? Como saber se esse indivíduo está realmente dentro desse núcleo de pessoas? A primeira coisa, a pessoa tem que fazer avaliação profissional com uma profissional competente. Não pode cair nessa conversa de internet, que tem um pessoal aí na internet vendendo serviço caro e incompetente. Então, tem que fazer uma avaliação séria. Esse diagnóstico certamente vai mexer com as emoções da pessoa, a pessoa vai ter que fazer terapia durante algum tempo, ela vai ter que recuperar as áreas fortes dela, que ela não deu atenção, porque a escola não valorizou, não identificou, e ela vai entender que todo mundo tem pontos fracos e que os pontos fracos são os pontos da nossa educação moral. Então, assim, para a gente não se envaidecer, a gente tem questões de pontos fracos que magoam a gente, mas é onde a gente tem que trabalhar para não ser arrogante e pisar todo mundo. Isso acontece muito com quem já é vaidoso intimamente e fica magoado porque não é reconhecido. E aí acaba virando caldo na vida. Mas tem que fazer isso, tem que fazer avaliação, tem que fazer terapia, tem que lidar com os pontos fracos e fortes e tem que buscar, depois de muito tempo, ser feliz com as áreas fortes que tem. Começar o curso superior de desejo, começar a fazer a profissão de desejo, desenvolver as habilidades com desejo. O Luiz tinha levantado a mão há um tempão e ele não falou. Doutora Cristina. Pode falar, Luiz. Agnes, o que mais tem são adultos, né, que passaram uma vida inteira e nunca souberam que... Exatamente. É o que mais tem, tá? É o que mais tem. Conseguiram... muitas pessoas entraram em determinado curso, saíram, entraram, saem outros, saíram, não conseguiram concluir nada. Tem aqueles que conseguiram pegar uma linha, né, e fazer uma carreira ali. Tem várias histórias assim, mas o que mais tem são adultos sem identificação. Se hoje a gente briga tanto com crianças, né, para tentar identificar essas crianças, imagina no passado, onde nem se falava muito sobre isso. Nem se falava isso. Luiz, fala aí, você está com a mãozinha em pé até agora.
Eu estou vendo a Gisele com a mão levantada. Gisele, abaixa É Gisele? Ah, então abaixa a mão. Então pronto. Respondemos todas? O indivíduo em questão matava a aula para ficar na biblioteca e buscar o que era do interesse próprio, aprender o inglês. Pois é, aqui já está o diagnóstico, aqui já está a avaliação dele. Aí era só explorar para além disso. Tem um monte de gente que mata a aula na biblioteca, porque lá é mais interessante do que a sala de aula. Um monte de gente. E aí nós, professores, né, até um apelo que eu faço, que nós, professores, precisamos olhar, ficar mais atentos a ver esses alunos. A gente tem um preconceito de, o aluno está fora, não está assistindo minha aula, né, o aluno prefere estar na biblioteca, prefere estar jogando baralho lá fora do que estar aqui na aula. Será que a aula está interessante para ele? Será que aquilo no nível dele, né? No nível dele, né? Dentro do interesse dele? Então, a gente precisa olhar com um olhar mais cuidadoso, né, para esses alunos, né? Ele não é o rebelde, não necessariamente ele é o rebelde, não necessariamente ele é desrespeitoso, ele talvez não esteja se sentindo bem naquele ambiente, né? Não está a contento para ele. Ok? Professora, agora, assim, uma pergunta representando a Agnes. Você indica algum profissional, algum lugar, Sim. alguma clínica, alguém que faça essa avaliação? Eu formei algumas pessoas que trabalham lá em Niterói, porque são de Niterói. Então, depois eu passo para você a indicação e você informa quem procurar a informação, tá bom? É pessoa qualificada, é pessoa mestre em diversidade e inclusão, é psicóloga muito capaz de fazer e sensível, capaz de fazer as avaliações. De crianças, adolescentes e adultos, hein? E aqui, como educadores, se a gente desconfiar que a criança tem altas habilidades, a gente indica para quem? Psicólogo, psiquiatra, neuro? Não põe para médico, não. Primeiro tem que ver, se for aluno da rede, tem que ir no Instituto Helena Antipov. Deixa eu escrever aqui o nome do meu blogspot, que é uma página que também pode ser buscada. Eu até digitei as palavras Instituto Helena Antipov, porque a primeira vez que eu escutei, eu não conseguia imaginar como é que buscava no Google por causa do som. Eu falei, como é que escreve? Aham. E aí eu falei para mamãe, repete. Aí ela foi repetindo, eu falei, Antipov, vou procurar Antipov. E aparece, porque é muito comum, né? Então, esse blog, Superdotados e Talentos, blogspot.com, tem lista de indicadores de superdotação, avaliação neuropsicológica, sim, é válida. A pessoa que eu indico, ela faz avaliação neuropsicológica. Avaliação neurológica com médico neurologista, você vai procurar doença, porque médico só avalia doença. As altas habilidades de superdotação não são uma condição neurológica, é uma condição neuropsicológica. É um conjunto de comportamentos baseados numa determinada configuração do cérebro. Então, a avaliação neuropsicológica ela é mais eficiente do que a avaliação neurológica. O médico vai mandar fazer ressonância magnética e a superdotação não vai aparecer lá. Então, gastar dinheiro à toa. Agora, se é uma criança agitada, desatenta, mesmo assim, tem que passar pelo neuropsicólogo, porque aí, se for das altas habilidades, ela vai conseguir descrever e anunciar, né? Crianças que são super excitadas, isso é uma teoria que surgiu na década de 80, de um autor polonês, cujo sobrenome é Dabrowski, e ele chama de superexcitabilidade. Essas crianças, quando tomam medicamento,
para diminuir a intensidade do comportamento, elas pioram, elas fazem efeito rebote, porque não é hormonal. Essa condição delas é cognitiva, não é hormonal. Então, não adianta dar Ritalina, dar esses remédios para acalmar a criança, não adianta nada disso. A criança fica muito mais agitada e a gente fica sem saber como atender. Então, acho que foi, né, gente? Mais alguém tem alguma pergunta? Gente, foi uma noite maravilhosa, professora Kelly, seu experimento é sensacional. Queria muito, muito a foto mumificada com sal. Olha, eu aprendi que você bota sal em cima do corpo, que você tira os órgãos, que você bota separado. Olha só, eu aprendi com essa palestra. E eu acho a gente não sabe o que é mumificação, né? Poxa, a gente toma um banho de sal. Isso assim à toa na escola sempre. Alguma escola vai ter, mas não todas. Então, o interesse dessas crianças traz informação para a gente. A gente vê que a gente tem essa coisa de aprender também, né? A gente aprende muito, que eles trazem a informação, como você falou, eles te dão aula com a propriedade do assunto, né? Eles chegam, buscam. A Dalila falou para o meu marido que tinha viúva vermelha. Ele falou, não, filha, é viúva negra. Ela falou, não, pai, viúva vermelha. Aí ele, não, é viúva negra. Eu olhei para a cara dele e falei, se ela está falando, ela leu. Se ela está falando, ela leu. Não discute. Ela olhou para ele e falou assim, pai, eu vou te mostrar o vídeo que eu assisti e você vai ver a viúva negra e a viúva vermelha. Aí ele falou, então me manda o link. Aí ela foi, abriu, entregou na mão dele para ele assistir. Aí ele, obrigada, filha. É isso, né? Eles têm uma curiosidade por assuntos que a gente às vezes não está nem aí. E quando você aprende, você fala, nossa, mas isso é muito importante, como é que eu nunca liguei para isso na minha vida? E aí vocês nunca caiam na bobagem de dizer para uma criança assim, que vocês estão superdotados, porque normalmente acho que são. Né? Então não façam isso, não. Então, educadores, prestem atenção às suas crianças, conversem com as mães, busquem se informar, não isolem a criança que não está interessada, porque muitas vezes ela não está interessada porque ela já passou daquilo. O nível não é mais aquele. E é buscar sempre o atendimento independente de uma mediação de outro profissional, dessa intermediação, né? Você tentar mediar as situações ali com o próprio aluno. Tem muito mais resultados do que a gente imagina por aí. A gente precisa resgatar esses superdotados, né? Eu falo assim, quem sabe a gente já não teria a cura do Covid-19, por exemplo, né? Se eles tivessem sido mais apoiados, identificados. Se não tivessem sido jogados para o cantinho, né? Pois é. Claro. Pode nem falar essas coisas que eu choro. Vamos seguir para frente, que senão eu não quero terminar a palestra maravilhosa chorando. Não, muitos vamos seguir para frente. Muitos elogios no meu inbox. E é isso aí. Muito obrigada pela noite. Espero que vocês voltem. Espero que a professora Cristina Delo volte até para as nossas aulas de neuro também, como convidada. Não vou dar spoiler de que a professora de neuro já está querendo te convidar aí para umas palestras, não posso contar isso, não posso falar que eu sou monitora dela também. A professora Ana Passos, que mandou um beijo para você. Muito obrigada. Um beijo para a Thaís também. Pela presença, muito obrigada. Obrigada a todos, um beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade, professor Flávio, um grande abraço para você. Cristina, eu que agradeço. Muito obrigado você, muito obrigado, professora Kelly também, tá? Não esperava outra coisa. Muito boa o rolê, achei expectativas assim, ótimas, todo mundo interagindo, né? Eu gosto assim. Tá bom, foi muito rico, muito bom. Tá? Muito obrigada, Clarice, pelo convite. Viu? Pela oportunidade, pelo convite, e fiquei muito feliz em saber que o Alex, né? Alex Aguiar, está aí na pedagogia. Sucesso para você, Alex, nesse seu novo curso, tá? Obrigada. Na próxima vez eu trago o Egito, tá, Clarice? Eu prometo. Obrigada, Kelly. Vou querer saber tudo. Boa noite.
Tchau, boa Pessoal da noite. Budinha, essa gravação, eu gostaria que vocês todos que participaram aqui dissessem que permitem o uso da imagem de vocês aqui no chat. Escreve só permito, e a gente vai poder liberar a gravação, porque senão não posso liberar a gravação. Então, eu precisava terminar para vocês escreverem aí o permito. Isso aí, obrigada, gente, pelas permissões. E aí, quando eu tiver a gravação, eu vou conversar com o Flávio, a gente vai disponibilizar, não sei se pelo YouTube da coordenação ou se por e-mail para os alunos, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite, então. Tchau, tchau. Boa noite, beijo. Tchau, boa noite. Estou aqui aguardando as permissões que ainda não deu, hein? Larissa, consegue me ouvir? Oi, consigo? Fui lá ler o que você escreveu. Oi, Mari. Então, agora acabando a palestra, que descobri que o microfone hoje está funcionando e o teclado Eu ia te não. perguntar se ele não estava funcionando. Pois é, ou funciona um ou funciona outro. Você não está entendendo, o seu computador é eletivo, ele faz o que ele quer, ele é altas habilidades, ele não tinha interesse em digitar hoje, ele tinha interesse em falar. Pois é, não me permitiu. Eu vou parar a gravação. Adorei a palestra, obrigada a vocês mesmo por ter trazido essa oportunidade para a gente. Obrigada, sempre que puder. Sempre que vocês tiverem alguma solicitação, só falar. A gente tenta.